Olá, tudo bem com você? Então agora faremos a correção do exercício de fixação 1 da M2, desenvolvida com a turma do 5º período matutino. Então lembrando do enunciado da questão, a empresa Alto Posto Ricardo formalizou o contrato de distribuição dos produtos derivados de petróleo com a distribuidora Ipiranga, em 7 de julho de 2019. O lapso temporal de vigência do contrato é de 3 anos, a contar da assinatura do instrumento contratual que ocorreu na data já anunciada. O objeto do acordo de vontades estabelece que o Alto Posto Ricardo venda com exclusividade na cidade de Balneário Camboriú combustível e outros derivados de petróleo Ipiranga aos consumidores. Primeira pergunta. A transportadora Ouro Fino abastece seus veículos no Alto Posto Ricardo. O pagamento dos valores gastos ocorre no dia 25 de cada mês. No dia 25 de janeiro, o valor devido somou R$20 mil. Em 25 de fevereiro, 18 mil. Em 25 de março, 22 mil. A credora Alto Posto Ricardo cedeu o crédito do mês de março no dia 20 de março para a distribuidora Ipiranga. Identifique cedente, cessionário e cedido. Então, lembrando que cedente é aquele que cede. Então, no nosso caso aqui do problema, cede o crédito. Se o crédito era do Alto Posto Ricardo, ele é o cedente. Cedido é o devedor, nesse exemplo, ou seja, a transportadora Ouro Fino, aquela que vai pagar o crédito, que é só informada da cessão. E cessionário é o terceiro interessado em receber o crédito, ou seja, nós temos aqui como cessionário a pessoa da distribuidora Ipiranga. Então, cedente Alto Posto Ricardo, cessionário Alto Posto Ipiranga e cedido a devedora transportadora Ouro Fino. Questão 2. Com base na pergunta acima, explique se a transferência foi pró-soluto ou pró-solvendo e especifique que requisitos o documento de cessão deverá conter para gerar efeitos. Fundamente sua resposta. Então, quando nós falamos aqui em cessão de crédito pró-soluto e pró-solvendo, a regra é a pró-soluto, porque aqui nesse critério está se identificando quem responde pela solvência, quem responde pelo pagamento da dívida. A regra geral é que só o devedor responda pela solvência. Portanto, nesse problema, quem deve o pagamento é a transportadora Ouro Fino. Então, a regra pró-soluto se aplica ao caso, visto que não há nenhuma cláusula responsabilizando o cedente do crédito que, caso o devedor não venha a adimplir, não venha a pagar, ficará responsável pelo pagamento cedente. Isso só se qualifica se a cláusula for expressa. E aí, nesse caso da cláusula expressa, nós teríamos uma cessão de crédito pró-solvendo. Então, o fundamento de toda essa discussão é o artigo 296 do Código Civil. Portanto, no problema, a cessão de crédito é pró-soluto, conforme o 296. Na segunda parte, ele nos questiona que requisitos o documento de cessão deverá conter para gerar efeitos. Temos que fundamentar a resposta também. Então, a cessão de crédito, conforme o 288, ela deve se dar com um documento escrito, que tenha os mesmos requisitos de um mandato, conforme o 654, parágrafo 1º do Código Civil. Portanto, além dos requisitos previstos lá no artigo 104 do Código Civil, visto que toda obrigação civil é um negócio jurídico, nós temos também a necessidade de formalizar a cessão de crédito por documento escrito e que esse documento tenha qualificação do cedente, qualificação do cessionário, descrição do objeto e sua extensão, lugar, tempo do pagamento e, claro, a assinatura das partes. Respondida a segunda questão, passamos para a terceira. Se nos termos da questão acima, o cedido efetivar o pagamento ao cedente antes de notificado, é válido o pagamento? Explique fundamente. Na cessão de crédito, o documento de transmissão
é formalizado entre o credor original, que é o cedente, e o novo credor, que é o cessionário. Basta comunicar ao devedor a transmissão, a transferência. Então, essa comunicação ou notificação tem fundamento lá no 290, e pelo 290 só fica esse devedor vinculado a pagar para o cessionário, depois que, claro, tiver ciência da transmissão do crédito. A nossa resposta aqui da terceira questão, ela vem elencada no 292. Por quê? Se cedente e cessionário formalizaram o documento, o instrumento contratual, mesmo assim, não comunicaram ainda o cedido, o devedor. O devedor, para não incorrer na inadimplência, paga ao credor antigo e esse recebe. Como o devedor não teve ciência da transmissão, ou seja, o cedido não teve ciência da transmissão, conforme o 292 do Código Civil, esse pagamento é válido. Portanto, isenta o devedor de quaisquer indícios de inadimplência e também de pagar mal. Portanto, vir a pagar novamente. Então, resposta da terceira questão, fundamento no 292. Sim, válido o pagamento, visto que não teve ciência até aquele momento da transmissão do crédito. Questão 4. Se a transportadora Ouro Fino é credora da empresa Soft, no valor de 25 mil, e por documento particular formalizado entre as partes identificadas nessa questão, estabeleceram assunção da dívida de 22 mil, em que é credora Auto Posto Ricardo, é válida a transferência do débito sem a anuência da credora? Explique e fundamente. Então, agora a transmissão é do débito. Então, o cedente do débito seria a transportadora Ouro Fino. Ela queria transportar, na realidade, transmitir para um terceiro, mas sem a concordância da credora. A diferença da assunção de dívida para a cessão de crédito é que na assunção de dívida, conforme o 299 CAPT, é obrigatória a anuência do credor. Portanto, a pergunta 4, quando questiona se é válida a transferência do débito sem anuência da credora, não é, conforme o 299. Exige o legislador a concordância expressa do credor cedido. Última questão. Nos termos da questão acima, se houver anuência expressa da credora e a transportadora houver praticado coação com o representante legal da cessionária sem o conhecimento da credora, uma vez anulada a transferência do débito, o que acontecerá com a dívida? Explique fundamente. Restaura-se a dívida original. Conforme o artigo 301 do Código Civil, restaura-se a dívida com todos os seus acessórios e garantias, exceto aquelas garantias que foram formalizadas por terceiro, exemplo de uma fiança. O fiador só ficaria vinculado novamente se conhecesse esse vício e ficasse inerte quanto a isso. Então, resposta da 10, com base no 301, para ficar bem completinho, poderíamos também trazer o artigo 300, restaura-se o débito anterior, restaura-se, portanto, a dívida para o devedor original, ou seja, o cedente. Feita a correção, ficamos por aqui. Um abraço.